Eu sou Sueli Atienza, psicóloga, me apresentando aqui novamente esse vídeo que eu quero dar continuidade ao vídeo anterior, que eu achei muito interessante esse aspecto de escolha de profissão. Mas como iria ficar muito longo o anterior, eu estou me direcionando uma outra visão da escolha da profissão. E aí eu trago uma profissão que hoje ela é assim muito requisitada, muito preferida. E eu comecei a parar, eu parei e pensei, por que se quer tanto essa profissão que durante algum tempo ela era rejeitada, havia um medo em relação à psicologia. Psicologia, de repente, virou a bola da vez. Eu vou fazer psicologia, eu quero ser psicólogo. E houve, assim, um crescimento nessa escolha. Eu fiquei admirada, porque quando eu escolhi ser psicóloga, bastante tempo atrás, a reação era outra. Quê? Fazer psicologia não tem nada a ver. E hoje há uma aceitação grande. Então eu queria falar um pouco sobre isso, porque as pessoas querem muito a psicologia. Eu não estou dizendo que são todas, hein? Mas eu estou generalizando o que eu vejo, que eu ouço, e chega ao consultório. A vontade de ajudar. Eu quero muito ajudar as pessoas. E eu percebo que aquelas pessoas, quanto mais conflitos elas têm, quanto mais dificuldades elas têm com elas mesmas, elas querem mais e mais ajudar o outro. Eu entendo a boa vontade, ótimo, mas quem sabe se essa escolha não é uma fuga dela não ter condições de se ver. Então, como ela não tem condições de ver os seus conflitos e as suas questões, elas querem ajudar o outro para não se ver. Vou colocar isso mais prático, aí eu vou trazer. Fim de semana é muito comum os psicólogos que chegam na mesinha do bar, entre um chopp e outro, é impressionante a atuação dos psicólogos. Um analisando o outro. Ali se faz tudo no momento, assim, é recorde, é rápido. Então eu julgo, eu critico, eu analiso todo mundo, com direito a diagnóstico. Então eu vou diagnosticar. Fulano é bipolar, dupla personalidade, e o que mais me preocupa é que nesses diagnósticos, como se coloca a esquizofrenia? Fulano é esquizofrênico. Vocês não têm ideia do que é isso. Um médico psiquiatra, que é o profissional, realmente tem condições de colocar um diagnóstico desse, de esquizofrenia, ele tem o máximo cuidado. Porque uma pessoa diagnosticada, declarada por um médico psiquiatra que ele é esquizofrênico, o mercado de trabalho se fecha para ele. Ele não tem condições. Então isso é muito sério. Mas como os psicólogos de fim de semana não têm uma noção dessa responsabilidade de ser psicólogo, colocam com a maior facilidade. Enfim, todos ali se analisam, eles trocam análise daqui para lá e de lá para cá, tudo bem. Então, num fim de semana, eu resolvo o problema de muita gente. Quando termina, todos vão para casa, o que analisou e o que foi analisado vai para casa com seus conflitos, tomando não sei quantos remédios por dia. A pessoa nem teve condições de se ver e nem de ajudar. Não chegou a lugar nenhum. E às vezes até confunde mais. Eu não querendo julgar a atuação dos psicólogos bem populares. Eu não quero ir por aí. Mas para não me delongar tanto, eu preciso colocar aqui o que me incomoda. Em vídeos anteriores, todos já perceberam que eu gosto de falar sobre a origem. Quando eu sei da origem das coisas, eu sei direcionar as coisas. Então eu gosto de estudar a origem. Para isso, já que existem tantos psicólogos de fim de semana, eu quero colocar da melhor maneira, mais rápida possível, a origem da psicologia. Que eu ouço coisas que me deixam realmente de cabelo em pé. E, ou seja, vou trazer como é colocado que, falou em psicologia, o Freud é que sabe de tudo. Psicologia é Freud. Então vamos esclarecer, começando por ele, né? O Freud foi um médico austríaco, médico neurologista, que ele resolveu fazer estudos, pesquisas sobre o sonho. Um dado importante
que ele não foi o primeiro a estudar, a fazer pesquisa sobre o sonho. Não foi. Freud foi lá nas origens filosóficas, ele foi aos filósofos que muito antes dele já falavam, já estudavam o sonho. E de lá, ele trouxe esse conhecimento aprofundado sobre o que era o sonho. E ele trouxe isso para ele, para a realidade dele, e ele criou uma metodologia de trabalho. Ou seja, ele pegou esses sonhos que as pessoas relatavam para ele, e ele começou a interpretar esses sonhos. Porque no sonho as pessoas se liberam. Não há julgamento, não há crítica, não existe nada. Num sonho eu sou capaz de viver tudo o que eu quero. Ele pegava esses relatos, o Freud pegava esses relatos e ia interpretar. Foi uma coisa que ele foi aprofundando. No ano de 1900, ele publicou o memorável livro A Interpretação dos Sonhos. Está inaugurada aí a psicanálise. É assim que o Freud trabalhava, interpretando os sonhos. Essa é a psicanálise. Freud é o pai da psicanálise, que é uma das escolas de pensamento da psicologia. Nós temos N escolas de pensamento na psicologia. Tem as mais tradicionais, né? Behaviorismo, Gestalt, a psicanálise, e tem as mais modernas, humanista, psicologia cognitiva, e por aí vai. Mas Freud inaugurou uma escola de pensamento. Ele é o pai da psicanálise. Agora, na Alemanha, existiu um filósofo, médico, psicólogo, que criou o primeiro laboratório experimental de psicologia na Universidade de Leipzig. Nessa universidade, William Wundt criou o primeiro laboratório experimental de psicologia. Esse é o pai da psicologia, é William Wundt, alemão. A origem da psicologia está lá na Alemanha, na Europa. Algum tempo depois, William James, um outro psicólogo de origem norte-americana, William James levou a psicologia para os Estados Unidos. E lá, nos Estados Unidos, a psicologia ganhou um novo formato, porque a cultura europeia é bem diferente da cultura norte-americana. E, consequentemente, nós aqui absorvemos essa psicologia mais do formato norte-americano. Então eu quis trazer esse esclarecimento sobre a história da psicologia. Existe o Freud, pai da psicanálise, e o William Wundt, que foi o pai da psicologia. Só para um esclarecimento para esses colegas de profissão, que eu fico muito admirada com a rapidez como eles conseguem trabalhar. Eu fiz 5 anos de psicologia, mais 2 anos de pós-graduação, que eu me voltei mais para a neurociência, para poder entender os comportamentos naquela visão do organismo humano, como é que ele reage a certas situações. E eu quis muito saber. Eu fui buscar conhecimento na neurociência. Foram mais 2 anos. Ao todo, põe uns 7 anos aí. E mais, o meu interesse está sempre pesquisando. Meu trabalho, eu tenho um protocolo de atendimento, eu faço anamnese, até pelas pessoas mais rígidas, têm mais dificuldade de se abrir, eu faço uma anamnese. Às vezes não faço, mas eu tenho toda uma linha de atendimento e eu não consigo trabalhar com essa rapidez. Eu fico assim encantada, como se resolve tudo. Hoje se resolve. Já reparou que é facílimo resolver o problema do outro? Em 5 minutos, fulano, se eu fosse você, eu fazia isso no teu lugar. Só que ninguém está no lugar do outro, nem é o outro. Por isso que é fácil criticar, julgar e até analisar. Imagina, eu ouço muito isso. Todo mundo se analisa, por isso que eu vou fazer psicologia. Eu não sei como, né? As pessoas veem isso. Mas eu precisava colocar esse esclarecimento, porque eu acho interessante, não é crítica, mas eu vejo como todos têm vontade de serem melhores como pessoa, porque querem ajudar o outro. Maravilhoso, só que não sabem como fazer. E voltando aos vídeos anteriores, porque tudo tem a ver. É a minha dificuldade de me ver, de falar comigo. Eu primeiro preciso me ajudar, depois eu vou ajudar o outro. É por aí, gente. Eu não estou fazendo crítica, não. Eu estou elogiando a vontade de ajudar. Mas a vontade de ajudar vira uma fuga de mim mesmo, porque eu não me vejo. Mas resolvo o problema de todo mundo.
E quando eu vejo, é um universo de dependentes de remédios. Os laboratórios batem palmas, estão riquíssimos, né? Nesses desencontros das pessoas, os laboratórios é que se dão bem. Já reparou as campanhas de plano de saúde, de laboratório, todos cuidando do bem-estar da gente? Mas logo depois vem lá a propaganda do remédio tal. Não se deixem manipular. Abram um diálogo com vocês mesmos. Vocês vão saber como se ajudar para ajudar o outro. Estou parabenizando a vontade desses psicólogos de ajudar as pessoas. Mas é só um esclarecimento, tá? Para se direcionar melhor. Obrigada pela atenção, porque eu tenho muita vontade realmente de alcançar as pessoas com os meus depoimentos. E eu percebo, nesse momento, várias pessoas às vezes têm dificuldade, com toda essa abertura que eu tenho, até de falar de raízes filosóficas, falei de uma maneira tão simples. Eu fui capaz de ouvir pessoas dizerem que é difícil. Por que difícil? É a dificuldade até de parar e dar atenção no que eu posso fazer por mim. Não é falta de inteligência. Eu sei, a inteligência das pessoas está aí presente, mas é a dificuldade que elas têm. Porque o tempo todo existe todo um encaminhamento para você falar, fazer, ser o que os outros querem. E as pessoas se distanciam delas mesmas. Obrigada mais uma vez pela atenção. Espero que tenham me alcançado. Obrigada.